Olá, povo amado de Deus. Vamos dar continuidade no tema O Jardim do Éden, como nunca te contaram. Parte 2. Isaías 45, verso 7. Leia comigo, abra a tua Bíblia aí e leia comigo para não ficar para trás. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Jeová, faço todas estas coisas. Quem é que está falando? Talvez na tua tradução aí está Deus, está Kyrios, está Senhor, está aí o de Rei Vavirê, não importa. Mas está se tratando do Eterno, do Altíssimo Deus. Ele está dizendo, eu formo a luz e crio as trevas. Então, se ele formar a luz, automaticamente as trevas são criadas. O certo da tradução seria, eu formo a luz e as trevas são criadas. Eu faço a paz e o mal é criado. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Eu, o Altíssimo Deus, faço todas estas coisas. Ou seja, tudo é Ele que cria. Como falei no áudio passado, pare de botar a culpa nos outros. Você é o único culpado das consequências daquilo que você vive. A nossa palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quer ser liberto? Conheça a verdade. Busque a verdade. Aquele que procura, acha. Se você não procurar, não vai achar. Se você quiser só de mão beijada, não vai conseguir nunca. Em Isaías nós encontramos, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Jeová, faço todas estas coisas. Em alusão a Gênesis 1, 3 e 4, onde encontramos, e disse Jeová, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus, Jeová, o Altíssimo Deus, que a luz era boa, e fez Jeová separação entre a luz, o reino do bem, e as trevas, o reino do mal. Eu vou repetir, devagar para você entender. Em alusão a Gênesis 1, capítulo 1, verso 13 e 4, onde encontramos, Isaías está fazendo uma alusão a Gênesis, onde nós encontramos a passagem, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E a luz aconteceu. E viu Deus que a luz era boa. Deus viu que era bom. E fez Deus, veja que quando Deus não está falando que criou as trevas. Aqui é que está o ponto. Ele está dizendo que ele criou a luz. Mas da luz ele fez separação entre luz e trevas. Por quê? Porque quando ele criou a luz, automaticamente as trevas foram criadas. Você já percebeu que não existe sombra à noite? A não ser com a luz da lua, a não ser com uma lâmpada, ou seja, precisa de uma luz para existir a sombra. Se não tiver luz, não tem sombra. Isso é física, É ciência. Viu? É conhecimento. É algo bem coerente, bem óbvio, bem claro. Não tem como haver uma sombra se não houver algo projetando a luz. O oposto da luz é a sombra, é a escuridão. Mas a escuridão só existe se existir luz. Você está entendendo? É óbvio que à medida que você adentra a luz, à medida que você começa a brilhar, começa a ser esta lâmpada, que você começa a ser esta luz, automaticamente vai ser projetado sombra para aqueles que estão ao seu redor. Não tem como ser diferente. Por isso Jesus disse, não cuideis que eu vim trazer a paz.
mas vim trazer a guerra, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão entre pais e filhos. Porque à medida que você começar a crescer em luz, seus pais adentrarão as trevas, porque não aceitarão a tua luz. Se os teus pais aceitarem, teus irmãos não aceitarão. Se os teus pais e os teus irmãos aceitarem, teus vizinhos não aceitarão. Isso tudo depende do tamanho da luz que você está projetando. Quanto maior a luz que está dentro de você, mais longe de você vai estar as trevas. Mas quanto menor for a luz que está dentro de você, mais perto de você estará as trevas. É verdade ou não é? Pense, pare para pensar e leia a tua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 3 e 4, onde encontramos: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então, quando Deus criou a luz, quando Ele criou a terra prometida, quando Ele criou o povo de Adonai, quando Ele criou aqueles que se chamam pelo meu nome, os Yahodim, você entende isso? Quando Ele determinou, quando Ele disse para Abraão, quando Ele disse para o pai Abraão: de ti far-te-ei uma grande nação. Assim como as estrelas não pode ser contada, a tua geração também não poderá ser, teus descendentes. Assim como a areia do mar, o pedregulho do mar, não pode ser contado da praia, assim também será a tua geração. Mas os Yahodins são aqueles que se chamam pelo seu nome. Esse Jesus disse, são muito poucos. Em Mateus ele diz, são muito poucos, quase nada. Em um de seus primeiros ensinos, ele deixa claro isso, que Yahodins são muito poucos, quase nada. Hoje não somos Yahodins de sangue, mas somos Yahodins espirituais. Porque aquele que trouxe o caminho de sangue, através do sangue, que era Moisés, já passou a vez dele. Agora nós estamos naquele que trouxe o caminho através do Espírito. Então hoje nós somos Yahodins espirituais. O nosso DNA hoje é espiritual, por isso ele pode ser mudado. Essa é a parte boa. Talvez o seu DNA é como o de Lameque. Talvez você está recitando, assim como recitou Lameque. Adã e Zila, esposas de Lameque, escutem o dito que diz Lameque hoje: matei um menino porque me pisou, matei um homem porque me feriu. Se Caim 7 vezes será vingado, Lameque 70 vezes 7. Talvez esse seja o DNA que está correndo dentro de você, e Deus tenha que mandar um dilúvio para varrer, para limpar esse DNA da face da terra, como ele teve que fazer no passado. Mas hoje você tem a chance, porque eles não tinham a chance. Eles não podiam mudar o DNA deles, porque o sangue de bezerros e bodes não mudava o DNA permanente, mudava somente por um breve momento. Era só momentâneo, e logo passava e eles voltavam a cometer pecados novamente. Mas então o Criador, o Filhos Dei, desceu à terra em carne e osso, assim como nós. Se fez carne, morreu por nós, expiou os nossos pecados. Ele se fez maldito por nós, ele se fez bode, ele se fez bezerro. Ele morreu como um bode ou como um bezerro. O sangue dele jorra para a vida eterna. O sangue dele agora sim, como um rio de águas vivas que saiu do ventre dele na cruz, ou no Estauros, no madeiro. O sangue dele que jorrou como água é aquele que jorra para a vida eterna, é aquele que nos lavou, aquele que modificou o nosso DNA. E hoje não mais como Lameque, assim como Jesus na contrapartida dessa passagem, dizendo para Pedro, quando Pedro perguntou: mestre, quantas vezes eu preciso perdoar? 7? 70? E Jesus diz: não, Pedro, 70 vezes 7. Você precisa perdoar infinitamente. Você não pode parar de perdoar. Você tem que ir até o fim perdoando. Isso é um DNA modificado.
Isso é um DNA geneticamente modificado. Então, entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que automaticamente quando você gera luz, você também vai gerar as trevas. Em algum lugar vai se gerar trevas. A questão é, quanto mais forte for a tua luz, mais longe estará as trevas. Então, quando Deus criou o reino da luz, o reino do bem, automaticamente foi criado o reino das trevas. Porque quando Deus disse: eu vos escolhi para ser a nação eleita do Senhor, eu vos escolhi para ir ao deserto e edificar um sacrifício a mim, ao Senhor. Automaticamente ele gerou, isso ele está gerando luz, mas automaticamente ele gerou trevas no coração de Faraó e dos egípcios, que não queriam perder os seus escravos. Não tem nada de diabo aqui, gente. Tem ação e reação, tem física, tem ciência, tem coerência e tem Bíblia, que andam tudo junto, tudo de mão dada, um explica o outro. Ignóbil, ignorante é aquele que acha que ciência e Bíblia não tem nada a ver. Um completa o outro, pois um é a fórmula do outro. Quando Deus escolheu aquele povo que era escravo para ser o povo eleito do Senhor, para ser o povo santo, aqueles que se chamariam de Arrodins, automaticamente se gerou trevas no coração dos egípcios, porque eles não queriam perder os escravos. Por que você acha que Deus teve que lançar o Mar Vermelho sobre eles? Você acha que Deus queria matar eles? Você acha que Deus queria matar todo aquele povo no dilúvio? Você acha que não tinha crianças? Você acha que Deus queria salvar somente Noé, Sem, Cã, Jafé e suas esposas, 8 pessoas a saber? É óbvio que não. Mas quando Deus escolheu a oferta de Abel, nós sempre precisamos fazer uma escolha. E quando Deus escolheu a luz, porque não é porque a oferta de Abel era oferta de sangue, que Deus gosta de sangue. Engana-se quem pensa que é isso. Um dia nós vamos explicar, esmiuçar essa passagem. Engana-se quem pensa que é isso. Não. É que a oferta de Abel era de coração. É só você olhar as palavras do próprio Deus a Caim. Caim, o mal jaz à tua porta. Cabe a ti aceitá-lo ou não. O DNA de Caim já estava corrompido. O DNA de Caim, a inveja, a maledicência, o engano, a maldade, tudo isso já estava dentro de Caim. Por quê? Porque Abel se apresentou como luz. Automaticamente Caim virou trevas, porque ele não queria ser luz. Ele não venceu o crivo. Ele rodou na prova e passou a ser trevas. E quanto mais quanto mais Abel crescesse, mais Caim diminuiria. E não é assim? Quanto mais você vê o seu vizinho prosperar, mais você diminui. Mais você se acha pequeno, porque você não tem dimensão de tamanho. Porque você não tem dimensão de reino. Porque você não conseguiu entender ainda que quanto mais você crescer aqui, neste reino material, físico, menos você vai crescer no reino espiritual, metafísico. Quanto mais você for luz, aqui neste reino, menor você vai ser fisicamente, mas maior você vai ser espiritual. Essa é a nossa missão. Esse é o legado que Jesus nos deixou. Diz para mim o que tinha Jesus. Diz para mim de que marca era o carro que Jesus tinha. Ah, pastor, mas naquela época não tinha carro.
Sim, mas tinha jumento, tinha camelo, tinha bois, tinha ovelhas, tinha cabras. O que Jesus tinha? Quando Jesus precisou andar a cavalo para entrar como todos os reis em Jerusalém, mesmo ele sendo o rei dos reis, o que ele fez? Pediu um jumento emprestado. Ainda fez questão de dizer que era só por um instante. Logo ele devolvia, que era só por um momento. Tem certeza que você está pensando direito? Não esqueça, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Eu não sou escravo, como disse os fariseus lá em João 8. Nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, presos a este mundo, presos à matéria. Jesus foi obrigado a dizer para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas coisas que fez Abraão. Mas como vocês tentam me matar, vocês são filhos daquele que vem matando Deus do princípio, Deus de Caim e Abel, e assim por diante. Vocês são filhos do mal, que foi traduzido na tua Bíblia por filhos do diabo. Foi o próprio Jesus que falou. João 8, está aí na tua Bíblia. É por este caminho que encontramos a resposta da grande pergunta: qual a origem e o significado do mal neste mundo? Você sabe agora o porquê que existe o mal? Quantos que começam a estudar, e a primeira coisa, uma das primeiras perguntas, a primeira é, quem é a mulher de Caim? E a segunda é, se Deus é tão sábio, se Deus sabe todas as coisas, por que ele não sabia que a serpente ia dar a maçã para Eva comer e o mal ia entrar na terra? Por que não sabia que o coração de Adão e Eva ia ser maus? Aqui está a resposta desta grande pergunta. É óbvio que Deus sabia. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu faço todas as coisas. Ou você quer Gênesis 1, capítulo 1, verso 13 e 4, onde encontramos: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então ele fez separação entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Porque o mal ele vem embutido na luz. Você não consegue ver isso? O mal vem embutido na luz. Diz para mim qual é a pessoa, vou fazer uma alusão para você entender. Diz para mim qual é a pessoa que tem duas frentes, que não tem uma frente, um lado de frente, o rosto, e o outro lado de costa, as costas, a parte de trás. Você gosta de conversar com uma pessoa que fica de costas para você? Claro que não, né? Por isso você automaticamente já caracterizou na tua cabeça que as costas é o mal e a face é o bem. Não que seja, mas é só uma alusão para você entender. Imagina, tem até uns posts, mas imagina um carro com duas frentes, uma frente para um lado, outra para outro. Pro lado que você embarcar, você sai. Que hilário seria, né? Seria até irônico. Pois é. Então, automaticamente, se existe o Polo Sul, tem que existir o Polo Norte. Se existe o positivo, tem que existir o negativo. Se existe a luz, tem que existir as trevas. Se existe a noite, tem que existir o dia. Se tem 12 horas de dia, tem que ter 12 horas de noite. Se tem o macho, tem que ter a fêmea. Se tem o alto, tem que ter o baixo. Se tem o matar, tem que ter o nascer. Se tem o morrer, tem que ter o nascer. Você entende o que Salomão estava falando? Que há tempo para todas as coisas? Você entende agora? Pois é. A Bíblia é uma só. E ela está interligada. Mas o entendimento não é meu. O entendimento não é teu. Cada um tem a sua própria interpretação. Não. Isso é palavra de quem não entende nada. E aí, para fazer de conta que é o sabidão, então usam esse termo. Não, a Bíblia tem um único entendimento. É o entendimento dela mesma.
é o entendimento a qual do porquê foi escrito. Amém? Eu fico por aqui. Até a próxima. Se Deus quiser, não perca a parte 3. Cada vez vai esquentando mais. Em nome de Jesus. Até a próxima.